Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro programa do Em Conserva, um programa de jovens feito para jovens, para quebrar paradigmas ideológicos da esquerda, tá bom? Eu me chamo Giovanni, eu sou acadêmico do curso de Medicina e essa é minha amiga Nayara, tudo bem? Oi, pessoal, eu sou a Nayara. Eu já me formei, na verdade, mas eu cursei um curso que foi bem assim difícil para alguém que é de direita como eu, e a gente vai compartilhar um pouquinho das nossas experiências aqui. Então, o intuito desse canal, pessoal, é justamente esse, é quebrar paradigmas que a gente aprende na escola, nas universidades, né? Basta dizer que nós somos bombardeados com informação falsa, com informação manipulada por grupos ideológicos políticos. Isso, não E a só ideia desse... não só questão de Desculpa. escola e doutrinação, doutrinação de professores, né, mas toda a questão da mídia também, dos desenhos que a gente assiste, até quando é criança, tudo isso acaba influenciando, né, na tua cabeça depois. Exato, né? Um monte de informação progressista, né? Isso. Conteúdo progressista, conteúdo de esquerda, que é nos entregado todos os dias em vários meios disponíveis e vai moldando aos poucos o nosso pensamento e vai literalmente mudando a teia social, né? Então, o objetivo desse canal é justamente pegar essas ideias que são difundidas por essas pessoas que sabem o que estão fazendo, né, sabem o mal que estão fazendo, e quebrar, e explicar por que elas estão erradas. E o Sim. objetivo daqui entre eu e a Nayara é pegar essas ideias e destrinchar de uma maneira tranquila para que você, jovem, que tem pouco conhecimento, que tem pouco tempo aí para ler, para estudar, enfim, possa entender e principalmente se libertar dessas Isso correntes. aí, pessoal, vamos quebrar o tabu da direita. Até porque, como eu e tu, né, Nayara, a gente já teve, nós já fomos aí de esquerda, nós já fomos, já estamos presos a essas amarras, É, né? assim, eu posso começar por mim? Eu nunca, Claro. eu nunca me denominei exatamente uma esquerdista, uma progressista, sabe? Mas eu tinha algumas ideias já eram intrínsecas na minha cabeça, que eram ideias esquerdistas e que eu não fazia a menor ideia. E depois que a gente vai estudando, a gente vai entendendo essa questão, né? Então, por exemplo, assim, eu nunca fui feminista, por exemplo, eu nunca me denominei como feminista, mas eu tinha muitas ideias feministas na minha cabeça. Então, para mim, a submissão feminina era uma coisa completamente absurda. Aí, depois de anos, eu fui descobrir o que, que realmente significa ser submissa, né? A questão do aborto eu já fui a favor, porque tem toda aquela questão de direito de escolha, liberdade, não sei o quê. Isso sempre são uns assuntos que são fofinho, assim, sabe? Tipo, porra, pra que é mais bonito do que a liberdade? Te prende, né? Essas Quem não quer a coisas. liberdade, né? Isso. E aí a Quem não gente quer acaba ser sendo livre do fisgado. próprio corpo e tudo mais. Exato, a gente acaba sendo fisgado como peixinhos. E tu, Giovanni, conta pra nós. Eu ouvi dizer que tu era comunista. Já fui tão comunista, já fui bem de esquerda. Na verdade, eu fui pego na escola, né? Eu fui pego na escola e com o professor. É engraçado, a gente pensa assim, né? Poxa, naquela época, pô, fazia muito sentido um professor, literalmente, levar a estrelinha do PT na sala, sabe? Tinha na Aham. mochilinha, né? E ele vai fisgando, né? Porque, assim, eles vão sempre pela pauta social, pela pauta bonita, É tudo né? Como muito você fofo. falou, né? Eles meio que monopolizaram as virtudes. Então, Isso. assim, você não pode. Se você é contra bater na mulher, né? Quem não é contra bater na mulher, né? Exato. Você tem que ser de esquerda, você tem que ser feminista, Aham. Se né? tu não é Então, eles feminista, meio automaticamente tu é a favor da violência contra a mulher. Tipo, nada a ver. exatamente. Se você não segue aquela agenda, se você não reza a mesma cartilha, aí você é um fascista, um nazista e tudo mais. E É, ninguém quer ser um nazista, ninguém quer ser um intolerante exatamente. da história. É 880, Então, né? eles, Não existe meio termo pra eles. exatamente, então, eles me pegaram por essa questão, né? Uhum. E aí, como eu não queria ser um nazista, como eu não queria ser um fascista, aí eu fui pego levando, assim. Então, tudo que eles falavam, eu achava bonitinho, tudo que o meu professor defendia, eu falava, não, é isso aí, tá certo. Até por Né? conta de uma individualidade tua, eu acredito, né? Mas tu acha que influenciou nos... Sim, com certeza, né? Se Para quem não quiser, né? sabe, eu sou gay. Então, bom, na minha cabeça fazia assim, a única coisa que fazia sentido era, se eu sou contra espancar homossexuais, então eu tenho que ser de esquerda. Afinal, a Aham. esquerda protege os homossexuais. Né? Mal Então, sabem veja, como eles. a informação é tão distorcida que chegava a mim, por exemplo, que Che Guevara era um cara que lutava pela liberdade, que Pois é. lutou pelos gays, defendeu até os gays. Enquanto não, enquanto Che Guevara foi um filho da puta, perseguiu homossexuais, Uhum. matou homossexuais, né? Por Vale a nada, pena né? ressaltar, hã? Por nada, né? Pelo simples fato de ser. Por nada.
pelo simples fato de ser. Vale a pena a gente ressaltar aqui, né, esse caso, né, você já tem escutado essa do seu professor de história, pergunte ao professor de história o que era a UMAP, UMAP, Unidade Militar de Apoio à Produção. O que foi? Isso foi uma unidade criada por Che Guevara, a mando de Fidel Castro, que perseguia e torturava homossexuais. Uau. Inclusive, muitos gays, né, que foram libertos depois, eles relataram que eram produzidos experimentos com eles, experimentos sociais, físicos, enfim, né, para curá-los da homossexualidade. Nossa, tá, Né? deixa eu Então, ver se eu entendi. Eles tinham, tipo, um grupo específico pra isso? não somente Uau. para gays, né, mas foi perseguido inimigos políticos, Ah, tá. né? Então, a questão da intolerância também, Uhum, né, que a galera preza muito o comunismo é tolerante, mas não, era uma uhum, unidade militar para isso, né? aham. Ela também foi perseguir quem eles não queriam, Sim, né? Então, é. é essencial. Então, se o teu professor um dia começar a falar que o comunismo, enfim, toda essa galera é gente boa, né, pesquise o que foi o MAP, né, e mostre para o seu professor. É, por Né? favor, pesquise. Exato. É a mesma coisa do general Perón, né, um presidente da Argentina, né, um ditador, né, que agora é quase um Lula argentino, assim, só que era mais militarizado, assim, É um Lula general. pior? Mas olha, ele era mais estudado, pelo menos. Ah, Ele não tá. falava tão errado quanto o Lula, né? Mas ele matou mais gente que o Lula, então, assim, Nossa, podemos dizer que é pior, sim. entendi. Né? E ele é muito aclamado também no sul ali do Brasil, Santa Catarina, né, o Paraná, Rio Grande do Sul e tudo mais, né, até pelos movimentos, né, grupos de militância gay, né, em qual eu Uhum. conheço muita gente, graças a Deus não tenho mais contato com esse pessoal, e eles defendiam muito o Perón, eles falavam muito de Perón, né, que Perón era um protetor e tudo mais, mas mal sabem eles que no período, né, em que Perón foi presidente da Argentina, qualquer pessoa que fosse suspeita, não era que era que suspeita de homossexualidade, tinha Uau. os seus direitos escassados, a pessoa não podia mais votar, não podia criar conta em banco, não podia sair do país, né, tinham vários fatores, era perseguição mesmo, né? Nossa, que Então a gente é tão terrível. bombardeado, a gente é tão bombardeado com essas informações que tu acaba acreditando, né? É tão Aham. distorcido, tão manipulado que tu acaba acreditando. É, E aí, exato. E Che o que eu Guevara é um saí dessa herói. esquerda, exato, né? Quem não achava bonito, pô, a foto com o Che Guevara, mão em punho assim levantado, cabelo ao vento, porra. Quem não queria ser meio Che Ai, Guevara assim, pô. né? Em off, Um pior que ele era lutador gatinho. não faz meu tipo, tinha muita cara de sujo. Ah, é. Mas eu digo de feição, assim, mas enfim, vamos voltar. Não sei. Mas tem muita gente que acha o Che Guevara bonito, né? Tem a Ah, eu direita, acho. o direita ali, eles acham o Che Guevara, pô, gato. Ai, tá, mas Então, enfim. com certeza era mais homem do que esses militantes que a gente tem hoje, Ah, né? pois é, eu tenho certeza que ele não usava saia. Nem passava Não, batom. nem pintava as unhas, Ah, pois é. É. né? E foi justamente o Che Guevara que me tirou dessa coisa da esquerda, né? Foi de um professor, também um Uau. professor, exato, um professor que é conservador, eu tenho contato com ele, converso com ele ainda, e quero mandar um abraço para ele, um abraço Vicente por ter me liberto disso. E um dia ele falava assim, falando, eu não sei que era uma troca de aula, e tinha no quadro um esquema da Revolução Comunista, eu acho, coisa assim, ou da Revolução Cubana, não lembro. Aí ele falou, pô, o Fidel Castro, pô, um assassino, né, galera, não sei o quê. Aí eu fiquei impactado, como assim, o Che Guevara é um assassino? Não, o Che Você Guevara é um cara abriu que a lutou pelo Red Pill, direito. assim. Aí eu fiquei tão indignado com o professor, só que eu não sabia, não tinha nenhum argumento para falar. Aham. Aí quando eu comecei a ler um pouco mais, eu fui a fundo ao próprio Che Guevara, eu vi, pô, o cara é um retardado. Né? Tem um livro dele de cartas, né, que foi o primeiro livro dele que eu li, assim, que me assustou, que ele tá nas montanhas, né, durante a Revolução, e ele manda uma carta para a esposa e fala: eu sinto saudade do cheiro de sangue. Descobri que eu tenho prazer em matar. Uau. Nossa. Então, cara, que fez Tá isso vendo, daí é um pessoal? Olha o herói de psicopata. vocês, hein? É o horário de vocês. Né? É Então, sempre bom a gente ir atrás de fonte, né? Olha a questão do feminismo. Olha a Simone de Beauvoir, o que que ela fazia? Ela era uma pedófila, cara. E tipo assim, o uhum. pessoal vem com... o feminismo é legal, o feminismo é bonitinho porque é direitos iguais, não sei o quê, é contra a opressão das mulheres, mas tu me traz um,
Um livro de uma feminista renomada, assim, que tenha realmente escrito sobre direitos das mulheres. Mary Wollstonecraft não vale, tá? Uhum. Depois dela, quem mais? Até Não tem. porque, É tudo pauta olha, sexual. eu acho que a Mary Wollstonecraft vale porque ela era uma retardada, né? Não sei se você sabe a história dela. Mais ou menos, eu sei. É, Ela é uma depravada sexual. É engraçado, ela se ela tem uma estragou. frase, né? E os próprios textos dela também são meio bizarros, assim, tem umas falas assim que tu olha, pô, É, tá envolvendo a paixão livre, né? O poliamor e tudo isso. mais, Contra o né? casamento, aham. É. Exato, né? Pois é, né? Daí o Contra pessoal o vem casamento. dizer que o feminismo ficou radical só agora. Não, gente, sempre foi, tá? Nossa, se tu for pegar as coisas de antigamente, assim, ó. Tu pega alguns conteúdos do Marquês de Sade, tu vai achar que aquilo é pior até do que as coisas de hoje em dia, tá? Bem pior. Aquele Two Girls, One Cup, que eu sei que todo mundo sabe. Não era pra ninguém saber, mas eu sei que todo mundo sabe. Sabe o que que é, Giovanni? Não. Não pesquise. Até isso tem lá, tá? É o quê? Século 17, 18, não lembro mais. É a Revolução Francesa. Século 18, né? Uhum. Então, gente, pois é. Já lá no século 18 tinha o Two Girls, One Cup. E vocês achando que é coisa moderna, né? Vocês achando que o feminismo era macio, legal. Mas enfim, outro vídeo a gente fala sobre isso. Uhum. Giov- Engana bem, né? Nossa, Engana bem, né? mas é aquilo, é o discurso florido que todo mundo vende pra nós. E aí é isso aí, ó. É o professor militante. Quem é que nunca teve uma professora de matemática que para a aula pra falar do PT? Eu tive, em colégio público católico, tá, gente? É o filme que a gente assiste, é o desenho animado. Cara, esses dias eu fui ver os Simpsons na nova temporada, assim, cara, é lacração atrás de lacração, assim, tu não. É, Nossa, não tem. Antigamente parece que não tinha tanto, sabe? Eu não sei se é porque antigamente a exato. gente não sabia e aí a gente aceitava como Mas acho simplesmente que uma não piada. tinha. Eu acho que não, porque às vezes eu vejo desenhos assim mais antigos, assim, esses que estão me lacrando hoje em dia, temporadas, filmes, enfim, e não era tanto assim, Era mais light, sabe? né? Era mais light. Às vezes nem tinha até. Uhum. E isso é a revolução cultural, né, Nayara? O Antônio Gramsci, né, que foi um grande intelectual marxista, ele fez isso, né? É difundir informação comunista do Partido Comunista em todos os meios, de modo que chegue na pessoa e a pessoa vai começar a replicar um discurso, Claro, replicar discurso, achando que a ideia é discurso, dela e mesma, ela né? não sabe. Exato. É a mesma coisa o feminismo, né? Como tu bem citou. Ah, quem não é contra espancar uma mulher, quem não acha que a liberdade é algo muito importante e tudo mais. Né, mas vamos ver um pouquinho a história disso, a raiz disso. O feminismo ele é Exatamente. errado porque ele parte de uma premissa falsa. Sim, Ah, que a mulher era oprimida, isso, aquilo. Então, e partindo da inclusive. premissa falsa, todo o movimento é construído. Isso, e inclusive a ideia deles sobre a questão da liberdade já é algo distorcido, né? Eles não enxergam, Uhum. tipo, a liberdade pra eles é sinônimo de libertinagem só, tipo, é a liberdade de tu ser uma quenga, de tu sair por aí fazendo um monte de merda, usando droga, dar com pau, não é tipo uma liberdade que tu realmente não é uma liberdade plena assim que te completa na felicidade, é uma liberdade Uhum. que te prende nos vícios, tu acaba Uhum. se tornando um escravo do teu comportamento Os vícios, promíscuo. exato. É o que Santo Agostinho falava, né? Que não existe liberdade sem a verdade. Isso. Né? Então não existe nada tu ter uma falsa liberdade e tu ceder aos seus desejos carnais, tu ser escravo, como tu falou, né? Tu ser escravo dos vícios. Isso não é liberdade nenhuma, né? Muito pelo contrário. Sabe, outro dia a gente faz um vídeo mais explicando melhor essa questão, assim, hoje é mais algo introdutório mesmo. Uhum. Mas Tá. enfim, então, gente, vamos ver agora algumas questões que sobre o porquê que o jovem tende a ser progressista. O que que leva ele a ter essas ideias mais voltadas à esquerda, né? Giovanni, quer começar? Pode ser, até porque eu acho que isso é natural, né? Guri naquela idadezinha ali, né, dos 15, 16, né, 14, é meio rebelde, né, tá Aham. cheio de hormônio, então, ele quer mudar o mundo, né, Uhum. ele tem grandes planos para o futuro, né, e ele vê nessa ideologia política Não em arruma nem que, a cama. como é que Não é? arruma nem a cama. Mas quer mudar o mundo. Exatamente, não arruma nem a cama, e ele vê nesse mundo em que ele pode mudar o mundo, em que o errado são os outros, né, que existe uma coisa maligna atrás de tudo isso. Então é natural que ele ceda a essas tendências, né? Uhum. É muito bonito esse discurso revolucionário, É. é muito bonito, É. só que ele é um idiota, né? Ele não Uma, sabe nada. uma coisa que eu acho, assim, o pessoal cai muito nessa esparrela por conta do discurso ser bonitinho, florido e, tipo assim, a pessoa.
a maioria dos adolescentes, né? Eles têm essa ideia, tipo assim, a maioria das pessoas são boas. O ruim é a exceção lá. Então, tipo assim, esse Aham. discurso da revolução todo florido, poxa, o que que tem de mal nisso? Vai ser ótimo, né? Acaba, a inocência dele acaba fazendo ele ter essa visão, assim. E na verdade, nada desse discurso florido acontece. Por isso que todo mundo depois vem com aquela historinha de, ai, deturparam Marx, ai, nenhum país Uhum. conseguiu colocar o socialismo de verdade, né? Sempre, cara. Como se o cara não fosse deturpado já, né? Sim. E, tipo, na Né? Mas verdade, é, não. então. Na verdade, todos eles aplicaram da forma correta, assim, da forma, tipo, correta. E é só porque é isso, gente. A ideologia não bate com a realidade. Exato. Até porque, como, né, só esse gancho aí que você falou, eles aplicaram da forma correta. Porque não existe um método, né? Se você lê o Manifesto Comunista, se você lê o Capital, né, outros livros do Marx, né, do Engels, não existe um método de aplicação. O que eles falam é, de uma hora para outra, através de uma revolução, que não é bem teorizada como, o mundo vai começar a ser mais igual, vão abolir a propriedade privada, vão abolir a família, vão abolir a religião, né? Vai abolir tudo e vai chegar numa sociedade comunista, né? Uhum. Eles nunca falam como isso vai acontecer, E né? E quando, nós né? já vimos o que acontece, exato, nós já vimos o que acontece quando o Estado, né, quando esse poderio governamental toma o poder de maneira absurda, né? Perseguição, morte, Claro. fome, tortura, assassinatos, né? Falência. E genocídios, né, literais. Pois É é. isso, então ele lê Marx, então o jovem de lê Marx, pô, é bonito pra caramba. Sim. Quem não quer uma sociedade mais igual, um mundo mais igual, né? Pois Mas é. aí ele vai bater de cara com a realidade, né? Mas e tem Eu outra, acho que todo... tem outra coisa Pode falar, também. desculpa. É o discurso que eles têm lá dentro pra eles e o discurso que eles vendem, né? Qual é essa igualdade? A igualdade, o discurso de Exato. igualdade que eles vendem pra nós não é o mesmo discurso de igualdade que eles têm lá pra eles. Aí o jovem entende aquele discurso de igualdade como, tipo, igual em direitos. E na verdade não é só isso, ele é igual em absolutamente tudo, assim, tipo, tu é Uhum. obrigado a ser igual, né? Não é mais ou menos assim o Uhum. negócio? Exatamente. Até, por exemplo, né, na União Soviética, né, que foi a primazia do comunismo, né, no recente, né, eles tinham cartas de trabalho. Na carta de trabalho, não, fugiu agora o termo, tipo um vale, assim, por exemplo, você não ganhava um salário necessariamente. Você trabalhava, você ganhava tipo um vale refeição, você ganhava um vale, sei lá, passeio ao parque, coisa assim, sabe? Então era Uhum. bem esdrúxulo Nossa, que nessa estranho. questão. Parece É coisa de cercear livro. todas as liberdades, né? Exato. Né? Era coletizar tudo, até as Aham, mulheres, né? Até o casamento, né? Era coletizado, né? Era é. meio E tanto que bizarro. estão tentando passar isso sempre, né? Cada vez mais. Uhum, exatamente. Né? E é aquela coisa, então, o jovem, ele vem nessa de que o mundo é desigual, ele vê alguém passando fome, ele sente isso, né? Sente que é uma coisa ruim, e de fato é. Sim, Então ele acha que exato. para mudar tem que ser uma imposição afirmativa, tem que vir coisa do Estado, coisa do Pois é, governo, não tá mas podendo é mais. terceirizar a Né? responsabilidade também, né? Porque tu tá vendo aquela Exatamente. pessoa passando necessidade, tu poderia fazer alguma coisa, mas tu prefere esperar meses pra todo mundo votar no cara que diz que vai fazer alguma coisa. Mas por que que tu Uhum. mesmo não vai lá e monta um grupo ali, Exato. sabe? Vai e ajuda da tua forma, é melhor, tu vai ter menos É imposto. terceirizar a responsabilidade É, e terceirizar a culpa, né? isso. Porque o empresário, ele, no caso, começa com as teorias, não, o empresário é o fomentador de fome, o empresário é que Aham. fomenta a desigualdade É, e capitalista barará, malvadão. né? Então, E o exato, ele só replica pessoal, aquele discurso, só replica o discurso de ódio ao empresário é, sem saber a origem, né? Sem saber a origem, também. E né? tem outra coisa também. O pessoal, eu não sei por quê, eles tendem a achar que empresário é só, tipo, sei lá, o dono da Riachuelo. Mas não, cara, o empresário é a tua tia que tem um salão de beleza ali na esquina, é o teu barbeiro que tu paga 10 pila no corte, sabe? É o cara que tá vendendo espetinho ali no terminal. São empresários, sabe? Tipo assim, tu Até tudo, colocando um Nayara, discurso contra eles, entende? Tu tá, até tudo já faz... perdão, pode falar. Depois tem que tipo cortar assim, tu tudo isso. colocando um discurso contra os empresários, tu tá determinando que tu quer que essas pessoas microempresárias, tipo assim, eu não sei qual é o verbo, mas tipo, entrem em falência, sabe? Tu quer que elas parem de ter a sua renda. E aí? Você nunca parou pra pensar nisso? Tipo assim, o empresário não é só
o cara grandão. Não é só o Zuckerberg lá que tá banindo todo mundo no Facebook. Não somente o empresário que está, quando falo do microempresário que está rendendo a sua própria fonte de renda, mas do microempreendedor que está gerando a economia, Sim, que é necessário, não exatamente. somente o grandão, não somente o grandão é necessário para gerar a economia, mas o pequeno também, e Claro. gerando emprego, que seja pouco, seja pequeno, o Poxa, comércio do teu bairro, o I99 da lojinha do teu bairro lá, que emprega dois caras, aí tem mais a exatamente. padaria, o cara da padaria que entrega mais um padeiro, Uhum. mais uma menina do caixa ali, uma atendente, porra. Né? Então você está gerando economia, você está gerando emprego, está gerando emprego, né? Você está gerando desenvolvimento, está oferecendo um E é serviço que é necessário. exatamente. Tu tá Uhum. gerando a possibilidade da pessoa melhorar de vida. Tu não tá combatendo a pobreza, porque a pobreza é o estado natural do ser humano, começa por aí. Ninguém vai combater a pobreza de fato. A pobreza nunca vai deixar de existir. Não caiam nessa, tá? Uhum. O que tu pode fazer é tu dar a chance da pessoa melhorar de vida, mas isso tem que partir dela. Nada, nenhuma lei coletivista vai ajudar nisso aí. Tanto que tu já viu alguma resolver? Só ao contrário, não acontece, né? Quando o Estado toma essa questão de, não, vamos combater a pobreza com um viés comunista ali, né? Com um viés de estatizar a empresa, né? Uhum. Ferrar a vida do empresário, aumenta o número de pobreza, né? Exatamente. A gente tem um exemplo, porra, de Cuba, Venezuela, Haiti, todos esses países aqui da América do Sul e América Latina que estão sofrendo bastante nessas É, pautas a Argentina também tá, progressistas. né? Fala um Tá, a pouco de Argentina como tá, é a que tá Argentina, aí. cara, tá, assim, Buenos Aires, como você fala, Buenos Aires, eu moro em Buenos Aires, né? Eu não sinto tanto, porque primeiro que é uma cidade que é a capital, Uhum. né, a capital do país, e segundo porque vive muito de turismo, né, de moeda estrangeira. Tá, Então, aqui tá sempre muito lindo, sempre muito limpo, organizado e tudo mais. Mas entendi. o resto do país, assim, a galera fala que tá feio, assim. Eu tenho alguns amigos que eles moram nas províncias, né, províncias são Uhum. os estados, né, e eles falam que a coisa lá tá feia, assim, não são as províncias, assim, turísticas, né, então, tipo, Tucumã, Córdoba, mais que o Ushuaia, o Sul, enfim, eles falam que a coisa, assim, tá bem, bem feia. Ah, complicado, né? Eu, a única coisa que eu noto é a inflação, assim, tipo, no mercado. Às vezes, de um Uhum. dia pro outro, o preço da coisa sobe. Aham. Nossa. É, aqui também tá meio assim, mas eu acho que aí tá pior, né? Ah, não, aqui tá ridículo. É, na real, o mundo inteiro tá assim, né? Mas alguns lugares É, estão piores mas que outros. aqui tem duas, né? Tem primeiro a pandemia, né? E tem a péssima gestão Sim. do É, Alberto, aí que, juntou né? duas coisas, né? É Pois é. ridículo. E aí tu nota o país, tu nota a quantidade de esquerdista que tem aqui, sabe? Quantidade de jovens socialistas replicando discurso, eu vejo pela faculdade, eu vejo assim no dia a dia, assim, conversa que tu tem com o pessoal, assim, é bem Que complicado. bizarro, né? Tá, e eles não Exato. percebem que as coisas estão indo por água abaixo, assim. Não. Assim, eles notam, é engraçado, assim, porque o que eu vejo, É assim, do culpa do estado político Bolsonaro aí e também. social, daqui a pouco vão sabotar. Mas, assim, é sempre assim, então eles elegem um presidente comunista, esse presidente comunista caga o país de tal maneira, né, como está agora, aí Uhum. eles elegem alguém meio de centro, assim, meio alinhado ao centro, um pouco à direita, aí ele tenta mudar alguma coisa. Quando ele tenta mudar alguma coisa, cortando privilégio, Uhum. vindo com um discurso mais conservador, assim, mais firme, aí não, ele é fascista, ele é autoritário. Aí põe Uau. alguém da esquerda de novo. E aí vai indo, assim. Nossa, é um ciclo vicioso. É, Baseado é na bem falta isso. de conhecimento de quem vota. Exato. E de quem é político também. Né? O Alberto ele tem uma frase que ele falou assim, né? Esses dias ele fez um discurso e falou assim: porra, eu não entendo o que está acontecendo com a Argentina. Quanto mais eu imprimo moeda, quanto mais eu distribuo dinheiro, mais a inflação aumenta. Eu não sei o Ah, que eu está não acontecendo. acredito. É verdade, isso não é meme. Aham. Não, é verdade. Tem vídeo, pô, o cara falando, digo, tu falou a resposta, amigão. Estou na Meu trave. Deus. Pois é, Bolsonaro. É, Pô, é só imprimir mais dinheiro, vamos? gente, Nossa, cara, é o bizarro, básico. é bizarro. Não, ele é meio Dilma, assim, sabe? Volta e meio solta umas pérolas, assim. Pá, é bom pra piada, né? Mas no fim a gente toma no rabo. Bem assim. Para quem é brasileiro, né, como eu que ganha em real,
e converte, compra peso, excelente. Ah, imagina. Gente assim, ó, o brasileiro aqui tá assim, ó. Uhum. Mas os argentinos a coisa tá feia. Ah, que coisa, né? Vamos esperar que melhore. Gente, aprendam a Amém. votar. Fala pros teus amigos aí aprender Exatamente. a votar. Eu vi que vai ter um Pô, candidato conservador agora para as próximas Tem, eleições. tem o Javier Milei, Uhum, ele que mesmo. ele é libertário, ele foi inclusive para ser PAC, eu acho, né? Eu Eu vi acho que um. sim. Acho que Eu sim. acho que ele foi eu acho que ele foi para ser PAC, assim, um cara que é muito bom, assim, fala muita coisa. Muito É, eu interessante, ainda não assim. consegui assistir esse pá que eu vou assistir durante a semana. É tudo Então isso. é isso aí. Tem mais alguma coisa pra falar? Por que que o jovem tende ao progressismo? Acho que não, Acho que acho que foi a gente tudo, falou né? tanta. Acho que foi. De uma maneira assim, deu para passar a ideia. Então tá. Então, galera, dito isso, a gente espera vocês para os próximos vídeos, que a gente vai tentar passar uma ideia pra vocês sobre como exatamente se libertar dessas amarras esquerdistas, né? É, tentar te fazer abrir o olho, assim, para algumas pautas que parecem legais e na verdade não são, se tu for olhar a fundo, assim, vamos conversando de uma forma legal, assim. Assim, eu sei que o esquerdista sempre pede pra gente ouvir as ideias dele com a cabeça aberta, então eu te peço a mesma coisa, ouça as nossas ideias de cabeça aberta, depois tu pega e tu Exato. analisa, assim, não concordo, concordo. Mas a gente te convida a participar das nossas conversas. Garanto que tu não vai se arrepender. Exato. É isso aí. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Fiquem aí. galerinha. Dá like, se inscreve. Quase esqueci.